Olá, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos para que a gente possa dar continuidade à leitura orante dos Salmos. Você que está chegando aí de um dia de trabalho, tome parte aqui conosco. Você aí com seu smartphone ou a TV ligada no YouTube. Você que vai assistir a esse vídeo possivelmente depois, se aproprie desse momento. Esse é um momento de devocionalidade cristã da nossa igreja, onde a gente aprende a orar com o livro mais representativo sobre a oração que está presente na Bíblia, que é o livro dos Salmos. Hoje o nosso salmo de meditação é o Salmo 89, é um salmo longo, é um salmo de 52 versos. Então eu vou pedir uma gentileza, que a gente não demore muito nessa introdução, que a gente já passe a leitura do Salmo, a gente vai fazer apenas uma leitura. E aí, quando a gente fizer essa leitura, a gente faz aquele intervalo e a gente já passa a meditar nesse texto, trazer algumas aplicações e, ao final, oramos de acordo com aquilo que esse texto tem nos trazido ou nos mobilizado pelo Espírito Santo de Deus. Salmo de número 89. Vamos lá? A gente vai ter na Bíblia, que é usual da nossa igreja, a versão da Bíblia, que é a Almeida Revista e Atualizada, um título que diz assim: Promessa do Reino Messiânico de Davi. Esse título aí é colocado pela Sociedade Bíblica para que a gente entenda esse contexto, essa porção da Bíblia. Mas eu gostaria que a gente suspendesse um pouco a ideia que é trazida nesse título, para que a gente possa meditar nesse salmo, entendendo o contexto inicial que esse salmo foi escrito, pensando naquilo que o salmista e a intenção do salmista, do autor sagrado, ao escrever esse salmo, tinha em mente, tá? Vamos para ele. Salmo 89. Está escrito aí. Salmo didático de Etan, Ezraíta. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a tua benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na assembleia dos santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Calcaste a Raabe como um ferido de morte. Com o teu poderoso braço dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude. Tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criaste. O Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na tua presença, na luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra e na tua justiça se exalta, porquanto tu és a glória de sua força. No teu favor avulta o nosso poder. Pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao Santo de Israel o nosso Rei. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer.
do meio do povo, exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. A minha mão está firme com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará, dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Falo-ei, por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre, como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste, e te indignaste com o meu ungido, aborreceste a aliança com o teu servo, profanaste-lhe a coroa, arrojando-a para a terra, arraste os seus muros todos, arrasaste os teus muros todos, reduziste à ruína as suas fortificações, despojam-no todos os que passam pelo caminho, e os vizinhos escarnecem. Exaltaste a destra dos teus adversários e deste regozijo a todos os seus inimigos. Também viraste o fio da sua espada e não sustentaste a batalha, fizeste cessar o seu esplendor e deitaste por terra o teu trono, abreviaste os dias da sua mocidade e o cobriste de ignomínia. Até quando, Senhor? Esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade. Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos. Com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado, sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Queridos, estamos diante de um salmo extenso,
É o terceiro salmo mais extenso da Bíblia, mas também diante de um salmo cuja beleza literária é muito, mas muito importante nesse momento de fechamento do terceiro livro. A gente precisa lembrar que o terceiro livro do Salmo não é só um livro que é representativo do livro de Levítico, lá dos 5 primeiros livros da Bíblia. Ele é o terceiro, que é o livro que fala da santidade, que fala também da aliança pactual de Deus com o seu povo por meio do sacerdócio levítico. Então a gente tem aqui algumas pistas para a gente entender por que esse salmo tem esse fechamento, evocando assim a aliança pactual de Deus, o reino de Davi, como um reino também estruturado em um pacto que foi celebrado entre o próprio Deus e Davi, a partir do qual o reinado de Davi se estenderia pela eternidade. E a gente tem também nesse salmo uma referência da autoria que nos faz pensar também na questão do sacerdócio levítico. A gente, nesse terceiro livro, vai ter citações de Asaf, que, no caso, Asaf era levita. A gente vai ter de Emã, que era levita. E a gente vai ter também de Etã, que foi designado por Davi para compor salmos e era também levita, além dos filhos de Corá, que eram os coraitas, também descendentes de Coate, de Issá, de Levi. Então, assim, eram levitas também na sua descendência, né? Estamos aqui diante de um salmo que é muito representativo do pacto de Deus. E embora o gênero literário, a gente vai perceber que é um gênero literário que, por ora, ele vai tratar esse salmo como sendo um salmo régio. Régio, a palavra tem a ver com rei, né? Que traz o reinado de Davi. Isso acontece em outros salmos, além deste. Mas a gente vai ter também um lamento ali muito claro, a partir do versículo ou do verso 46 desse salmo em diante. Então, tem um lamento ali comunitário, voltado a Deus. Eu, quando observo esse salmo, meus irmãos, eu gostaria muito de pensá-lo dentro de um gênero que eu chamaria de salmo pactual, onde a aliança de Deus ela é trazida de maneira muito patente e nítida para nós. Esse salmo ele tem uma divisão aí de 1, 2, 3, 4, 5 partes. Na primeira parte é uma parte de introdução em que se exalta o amor e a fidelidade pactuais de Deus. Do verso 1 ao verso 4 a gente vai perceber isso aí, quando se é trazida a aliança que foi feita com Davi e esse amor que é cantado, né? Essas misericórdias que são cantadas pelo salmista. Logo em seguida, a partir do verso 5 até o verso 18, a gente vai ter um hino de louvor a Deus. Então, aquilo que acontece no exato momento de sua introdução, que é evocada as misericórdias, ou resede, né, que é o amor inabalável de Deus e sua fidelidade, isso depois leva a um cântico de louvor. Logo em seguida, a partir do verso 19 até o verso 37, temos aqui promessas sobre o reino de Davi, que fazem uma conexão muito clara com aquele texto do segundo livro de Samuel, no capítulo 7, né, da aliança firmada através do rei Davi. Do verso 38 ao verso 45, a gente tem aqui as consequências da violação, da quebra da aliança que o povo assumiu para si, né? Ao invés de darem ouvido aos mandamentos, ao invés de levarem a sério o reinado de Davi, a gente sabe que na história de Israel o reino se dividiu, houveram alianças espúrias que Israel, tanto o reino do norte quanto o reino do sul de Judá, fizeram com povos. A gente sabe de muitas coisas que aconteceram nesse meio tempo até o cativeiro babilônico. E como a gente percebe que esse salmo é um salmo que ele é posto aí dentro desse lugar para ser entoado no momento daquele cativeiro, do exílio babilônico, a gente vai entender que isso leva o povo a uma reflexão sobre o pecado da quebra da aliança, tá? E por fim, a gente tem o lamento propriamente dito, onde se evoca ao Senhor e a fidelidade de Deus,
a saber que Deus tem uma medida para a punição do seu povo. E de que aqui as promessas que Deus fez ao seu povo não são promessas mutáveis, porque Deus é fiel a si mesmo. Então a gente tem esse panorama geral do Salmo para que a gente possa fazer aqui algumas aplicações. De início, meus irmãos, o que a gente tem aqui? A gente tem uma introdução que estabelece muito claramente que o salmista vai falar sobre a aliança de Deus com Davi. E essa aliança, ela é celebrada de início. Observe que ele começa dizendo assim: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão proclamarão todas as gerações a tua fidelidade. Misericórdia, amor inabalável, resede e fidelidade. Está se dizendo que aquilo que está sendo levado em consideração de início desse salmo é a misericórdia e a fidelidade de Deus. Ou seja, é o amor inabalável de Deus e sua fidelidade. De modo que nós nos voltamos a Deus em cântico, de exultação. O povo se volta a Deus em cântico de exultação por saber quem é esse Deus que ele serve. Irmãos, é muito importante a gente lembrar sempre disto, de que nós servimos a um Deus cuja misericórdia ou cujo amor é inabalável, em cujo amor não há como ser mudado, porque Deus ele permanece do jeito que ele é sempre. Deus não se modifica a depender das circunstâncias. Deus não é como um ser humano. E a sua misericórdia, ela nos alcança de maneira graciosa. Lá no livro de Lamentações de Jeremias, a gente tem que as misericórdias de Deus não têm fim. E elas são a causa de não sermos destruídos, porque elas são novas a cada manhã. Para um povo que está no cativeiro, meus irmãos, ouvir isso é ouvir o frescor novamente dos cânticos de Deus, lembrando quem Deus é. E essa lembrança se firma num pacto que Deus celebrou. Num pacto por meio de um reinado, do reinado de Davi. É isso que a gente vai ver aqui no versículo consecutivo que está escrito aí. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo, observa aí no verso 3, fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Queridos irmãos, assim, embora o povo estivesse, como veremos sobre a consequência dessa quebra da aliança por conta do pecado e que levou o povo ao exílio babilônico, embora o povo estivesse numa situação difícil, o povo sabia que Deus manteria de pé aquilo que ele havia estabelecido. E olha, era muito difícil o povo entender isso na situação que ele estava vivendo, porque aparentemente o que acontecia é o seguinte, o que aconteceu, na verdade, foi o seguinte, houve uma quebra da dinastia de Davi, houve uma quebra com o exílio, E com o retorno do reino dos Asmoneus, assim, não houve uma continuidade do reinado de Davi. Então, assim, observa-se aqui que houve uma interrupção do reinado de Davi. E como é que ficariam, então, essas promessas de Deus, uma vez que Deus já havia afirmado que estabeleceria para sempre a sua aliança com o seu servo Davi e que o seu reinado não teria fim? A gente vai entender isso um pouco melhor, nesse salmo. Mas observem o hino de louvor, Assim, o povo está em exílio, meus irmãos. O povo não está vendo o cumprimento da aliança de maneira comum, nas coisas do cotidiano. Ele está cativo ali na Babilônia. E aí se canta um cântico de louvor por uma questão que está firmada na fé sobre quem é Deus. Que é um Deus fiel, é um Deus que estabeleceu algo e que ele vai cumprir com aquilo que ele estabeleceu, mesmo que nós não estejamos vendo. É difícil, meus irmãos, a gente cantar louvores a Deus quando a gente está vivendo uma situação e uma circunstância que está nos fazendo sofrer, pelo menos por momento. Mas não é
impossível de fazermos isso, porque não estamos confiados na circunstância. Senão nosso louvor a Deus seria um louvor muito volátil, né? Instável, à mercê das marés. Não é esse tipo de louvor que nós devotamos a Deus. É que, independentemente das circunstâncias, né, nós buscamos a Deus em adoração, em louvor, porque Ele é aquele com quem nós temos um relacionamento, uma aliança, um pacto. Vejam o que o salmista traz aqui, ouçam o que ele tem dito no decorrer desse salmo, que é um hino de louvor, até o versículo 18, né? Ele diz assim: celebram os céus as tuas maravilhas. Está falando da criação que louva a Deus, ó Senhor. E na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Está falando do povo que louva a Deus, da criação e do povo que louva a Deus. E aí ele começa a trazer atributos de Deus, tá? Ele já falou do amor e da fidelidade. Vamos tentar perceber outros atributos aqui de Deus que são importantes para que nós cantemos louvores a Ele. Nós cantamos louvor a Ele, como já foi dito de início no primeiro verso, por conta das suas misericórdias e por conta da sua fidelidade. Mas quem é esse Deus que nós cantamos louvor? O salmista vai descrever: pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Ele é um Deus incomparável. Não há ninguém que possa ser colocado em justa medida com Ele. Não há, é impossível, porque todas as outras criaturas são dependentes de Deus para existirem, para serem. E Deus tem vida em si mesmo. Não há como se comparar com Deus. Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Ou seja, todos os seres adoram a Deus, todos os seres estão a serviço de Deus. Não há nenhum que possa ser comparado a Ele. Deus é sobremodo excelente, é isso que ele está dizendo. Está colocando Deus num patamar de Deus altíssimo, inigualável, único e exclusivo. O que quer dizer que ele não pode ser comparado com nenhum outro ser. Não é apenas deuses, porque os deuses das nações vizinhas, como já vimos em salmos anteriores, são deuses falsos. E aí ele continua a dizer: entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ele está dizendo o seguinte, que Deus se manifestou na tenda da revelação. Deus se fazia presente no meio do seu povo, desde o Sinai. Foi peregrinando com seu povo até a terra prometida de Canaã. Ali se estabeleceu entre os montes, no Monte Sião. E dali o povo se reunia e congregava, e Deus manifestava, por meio do serviço do sacerdócio, a sua misericórdia para com o seu povo. Nas ofertas de expiação pelo pecado, por exemplo, em perdoar, em demonstrar graça, Deus também se demonstra ser um Deus temível. Por quê? Só Ele que é capaz de fazer essas coisas. Então, Deus é tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam, porque também as nações vizinhas conheciam quem era o Deus de Israel. Sabia que o povo de Israel era um povo pequeno. O exército de Israel, muitas vezes, ao lutar com outros exércitos, o seu poderio era tacanho, comparado ao poderio de outros exércitos, né? E Deus ainda assim dava vitória ao povo de maneira sobrenatural, extraordinária. Assim o fez, livrando das mãos de Faraó, atravessando o Mar Vermelho de pés enxutos. Então, assim, Deus fez coisas poderosas. Observe aqui que há ainda mais coisas aqui a se dizer, né? Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Ele está dizendo que, assim, Deus não é somente incomparável, Deus não é somente temível, Deus é também um Deus todo-poderoso. Não é feito os governos dessas nações que, assim, estão sendo liderados pelos poderes de homens que são mortais, que são passíveis de destruição. Deus, ele é um Deus que não pode ser destruído e que seu poder é ilimitado. Ele é todo-poderoso. É a esse Deus que nós louvamos, que nós cantamos, nós engrandecemos. É isso que ele está dizendo aqui.
Ele continua a dizer assim: tu dominas a fúria do mar quando as suas ondas se levantam. Tu as amaina, calcaste a Raabe como um ferido de morte, com o teu poderoso braço dispersasse teus inimigos. O que está trazendo aqui esse cenário, esse recorte aqui do Salmo? Está trazendo a libertação do povo de Israel do Egito. É isso que ele está trazendo aqui. Deus domina a fúria das águas, Deus embarreira as águas para o povo dele passar. Raabe é representativo do monstro marinho, aqui muitas vezes tratado como Leviatã, né? Mas aqui é uma referência ao Egito. Ele está dizendo que Deus pisa, calca os pés. E foi exatamente isso que aconteceu. O povo de Deus passou a pés enxutos, atravessou o Mar Vermelho, mas quando os exércitos de Faraó, seus carros e cavaleiros, tentaram ali encabeçar também a travessia, no meio da travessia do Mar Vermelho, o mar engoliu eles. O poder de Faraó foi calcado pelo poder de Deus. Isso é uma coisa que eles tinham muito em mente, que o poder humano não era capaz de se sobrepor ao poder de Deus. E vivendo em um cativeiro é muito bom saber disso, porque em algum momento Deus agiria. Deus havia permitido, e a gente vai entender um pouco melhor isso, o exílio, mas Deus continuava no seu trono de glória, Deus Altíssimo. E ele tem todo o poder para agir, para salvar o seu povo. Ele diz aqui, olha só, Deus, ele é incomparável, não é assim? Deus é temível, Deus é todo-poderoso, Deus domina sobre as forças da criação, porque o Mar Vermelho abre e fecha ali, não é assim? E aí ele vai dizer aqui que Deus é o dono de todas as coisas. No verso 11 ele diz assim: teus são os céus, tua a terra, o mundo e sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criaste. Tabor e Hermon exultam o teu nome. O que é que ele está trazendo aqui? Irmãos, observem bem para isso aqui. É que Deus, ele reivindica a criação para ele. E nada mais justo. Se foi ele quem criou todas as coisas, ele as possui. Nós usamos as coisas, mas o verdadeiro dono dessas coisas não somos nós, é o próprio Deus. Somos mordomos das coisas de Deus. Vivemos nesse mundo uma espécie de zeladoria. Não é assim? Então, quando a gente tem essa dimensão, a gente entende que Deus é o possuidor de todas elas. E Deus tem poder sobre todas elas, e influência sobre todas elas. Tendo feito essa apresentação de Deus, ele fala agora da ação de Deus, a ação poderosa de Deus. Ele diz assim, a partir do verso 13, o teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e direito são fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, Deus age com poder sobre sua criação. Não é porque ele tem uma licença para fazer isso, é porque ele é o dono dessa criação. Muitas das vezes, irmãos, a gente faz uma imagem de Deus que é uma imagem que é um esboço do humanismo, que frequentemente nós somos contaminados, né? E essa imagem é de um Deus que é um Deus humanizado no pior sentido da palavra. É um Deus que ele depende da imaginação humana, depende da condição humana para poder agir, depende dos limites impostos pelo ser humano para poder agir. Isso é uma grande tolice. Se Deus é o criador de todas as coisas, se ele possui todas as coisas, ele tem liberdade para agir. Tanto com o seu braço de justiça, com o seu braço forte, com o seu poder. Porque é o fundamento do seu trono. O que ele está dizendo é o seguinte: Deus, ele é um Deus justo, Deus é um Deus santo, mas ele também é um Deus que demonstra graça. E a graça e a verdade os precedem. Então, assim, é como se por onde Deus passasse com o seu carro, né, ele estivesse também demonstrando sua justiça, sua graça e a sua verdade sendo revelada de maneira patente.
Para nós, meus irmãos, entender a graça de Deus já é um tanto quanto difícil, porque para nós a graça é um elemento que não é um elemento comum. A gente só entende a graça a partir de critérios divinos. Por critérios humanos, a gente entende que as relações são postas através de um interesse mútuo, de uma reciprocidade. Para entender a graça, é preciso que a gente possa entender o quão miserável ou quão miseráveis nós somos. E desse modo a gente consegue, percebendo a verdade da nossa miserabilidade, contemplarmos que dependemos de uma ação externa a nós, de alguém que seja misericordioso para com o miserável. E é só assim, por meio de uma ação misericordiosa para com o miserável, que somos nós, que compreendemos a graça de Deus. A graça é externa, é um favor externo. Né? A gente costuma falar de graça como desenvoltura, né? Como algo que imprime beleza e tudo mais. Como aquela passista do balé foi graciosa no seu movimento. Né? É dessa forma que a gente entende graça como um conceito estético, artístico. Mas a graça, meus irmãos, é exatamente isso. É a maneira como Deus age ao se relacionar com o povo da aliança. Deus consegue conjugar a graça e a verdade, sem que nós sejamos destruídos. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso. E aí ele diz assim: bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, à luz da tua presença. Por quê? Porque ele recebe da parte de Deus essa graça. Essa graça é que nos preenche o coração de alegria. Porque se fôssemos colocados frente a frente com a justiça de Deus, ninguém subsistiria. Mas porque Deus é gracioso, Deus comunica a nós um tipo de relacionamento em que Ele é o próprio fiador e garantidor dessa aliança e que nos faz conviver com Ele um relacionamento vivo de alegria na sua presença. Em teu nome de contínuo se alegra e na tua justiça se exalta, porquanto tu és a glória de sua força. Deus sempre estabeleceu isso com o povo de Deus, por meio de sua aliança, de que o povo de Deus, tanto o povo de Israel, quanto com a gente falando a respeito da igreja nos nossos dias, ela serve para esplendor da glória de Deus entre os povos. O povo de Israel, pelos feitos de Deus, era para demonstrar aos povos a grandeza de Deus, alcançando outras nações. Né? E a igreja, por meio do testemunho da glória do Evangelho de Jesus Cristo, isso também é feito. E ele diz assim, no verso 18, pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao Santo de Israel, o nosso rei. Mais uma vez, retorna ao tema do reinado. Deus é aquele que protege o seu povo, é o nosso escudo. Mas também Ele é o nosso rei. Quando se diz pertence, a gente vai fazer aquela mesma conexão entre aquilo que ele fez e aquilo que é de sua possessão. Então temos aqui, Deus é também o nosso rei. Ele é o nosso escudo e ele é quem nos governa. Irmãos, nós queremos muito termos a Deus como nosso escudo, não é assim? Como aquele que nos protege em meio às dificuldades, em meio às tribulações. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar, muitas vezes, o governo de Deus sobre a nossa vida. Independentemente de aceitarmos ou não, Deus está governando. Mas o fato é que nós, em alguns momentos, acreditamos que Deus está sujeito a nós, né? Às nossas decisões, e Deus não está. Nós é que, para vivermos uma vida repleta de alegria, repleta do gozo, na sua presença, por meio de sua graça, precisamos entender o governo de Deus sobre todas as coisas e aceitarmos até mesmo as dificuldades que a vida nos impõe. Aceitar não no sentido de resignação, tá? Mas como uma forma com a qual Deus age para a promoção do seu reino nesse mundo através das nossas vidas. Entender isso, meus irmãos, muda muita coisa, porque quando a gente estiver vivendo uma situação difícil, um contexto ruim, a gente vai analisar como é que está a nossa vida.
A gente vai observar o nosso coração. A gente vai ser instado a uma conversão, se caso estivermos em maus caminhos, se estivermos vivendo uma vida sem arrependimento. E o Espírito Santo de Deus, óbvio, vai operar isso em nossos corações, nos convencendo do pecado, para que tenhamos uma vida emendada pela própria ação de Deus para vivermos aquilo que Ele próprio estabeleceu em sua aliança para vivermos, que é para a glória do seu nome entre as nações. Agora, meus irmãos, do versículo 19 a 37, a gente vai voltar ao tema do reinado, que é o tema que encerra essa última sessão que vimos no versículo 18. Fala das promessas de Deus sobre o reino ou reinado de Davi. Vai dizer o seguinte: outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer. Do meio do povo exaltei um escolhido. Ele está falando do reinado de Davi, tá? Eu encontrei Davi, meu servo, com o seu santo óleo ungi. A minha mão será firme com ele, e o meu braço o fortalecerá. Inimigo jamais o surpreenderá, nem há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade, mais uma vez, hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Está falando da extensão desse reino. Ele me invocará dizendo: tu és meu pai e a rocha da minha salvação. Falo-ei por isso, meu primogênito, mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Observem aqui, meus irmãos, que ele está falando do reinado de Davi. Ele está falando de que Deus ungiu a Davi para ser seu rei por meio de Samuel, né? Ele foi à casa de Jessé e ungiu o seu filho, que é Davi, que era um pastor de ovelhas, e levantou esse rei para substituir a Saul. E da descendência de Davi, Deus manteria o seu governo sobre o seu povo. Observe aqui, meus irmãos, que é uma promessa que foi feita a partir do momento em que Davi foi ungido rei. A gente precisa lembrar que Saul foi um rei pedido pelo povo, porque via nas nações vizinhas um rei e resolveu pedir também a Deus um rei, porque eles ficaram com inveja das nações inimigas terem um líder. E Deus concedeu ao povo o que o povo desejou, no sentido de trazer um rei para eles, que foi Saul, que foi um rei segundo o coração do povo. Já Davi, não. Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Davi era um homem perfeito, mas Deus escolheu para que ele pudesse governar o seu povo e, a partir de sua descendência, ele manter um reinado permanente a seu povo por meio daquilo que seria a dinastia de Davi. A questão aqui é interessante porque parece existir uma certa contradição, uma vez que o povo estava no exílio, uma vez que a dinastia de Davi foi quebrada, né? E Deus está falando aqui, por meio do salmista Etan, sobre que o reino de Davi foi firmado em fidelidade e bondade, que se estenderia como os rios, que Deus seria nele como uma rocha, que ele havia estabelecido ele como um primogênito, ou seja, o primeiro dentre esses reis dessa dinastia, e que ele firmou uma aliança com essa dinastia para sempre, para durar para sempre a sua descendência. É isso que Deus está dizendo aqui. Então, meus irmãos, esse salmo aponta para Davi, como a gente vai ver se for resgatar o texto do segundo livro de Samuel, no capítulo 7. Vai ver que o pacto está muito aqui juntinho, sabe? Atrelado ao que o texto está dizendo aqui nessa porção do salmo. Mas ele está apontando para o reino messiânico. Não há como duvidar disso aqui quando a gente lê esse salmo. Os próprios apóstolos usaram muitos salmos messiânicos para dizer que aquele momento que se falava de Davi
estava se falando também de Jesus. Jesus como sendo o rei da linhagem de Davi. Se você for para os textos, tanto o texto de Mateus quanto o texto de Lucas, há uma genealogia. E nessa genealogia se liga Jesus a Davi. Claramente, a intenção é ligar Jesus a Davi. Ou seja, Deus, mesmo nesse momento em que o povo não via uma dinastia de Davi reinando sobre eles estavam no exílio, Deus ainda assim estava cumprindo a sua promessa sem que o povo percebesse. Porque o primogênito dele não era de fato Davi, mas era Jesus Cristo. Então, do descendente de Davi, naquela linhagem de Davi, Deus suscitaria aquele que reinaria por toda a eternidade, Jesus Cristo. Então temos aqui uma clara relação messiânica entre o Salmo e a figura de Jesus. Está aqui, está patente. Mas observe um pouco mais esse Salmo, porque ele vai desenvolver uma ideia de que houve uma violação por parte do povo, houve uma quebra por parte do povo, da desobediência do povo, que afetou o reino da dinastia de Davi aparente. E isso ficou aqui muito detalhado a partir do verso 30, que diz assim: se os seus filhos desprezarem a minha lei, não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos, não guardarem os meus mandamentos, então punirei com várias suas transgressões e com açoite a iniquidade, mas jamais, olha só, retirarei dele a minha bondade e desmentirei a minha fidelidade. Ou seja, o que Deus está falando para o povo? Aparentemente, parece que não existe mais essa dinastia. Parece que essa descendência deixou de ser, mas ela continua. Por que ela continua? Está aí no verso 4. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha no espaço. Assim como o povo olha para o céu e vê a lua toda noite testemunhando a respeito das coisas que estão acontecendo, é como se a lua fosse uma observadora, Deus manteria de pé aquilo que ele havia dito em sua aliança com Davi. O povo não conseguia enxergar, o povo estava em exílio. De fato, foi quebrada assim a linhagem humana do reinado de Davi, dos reis. O reino se dividiu, a gente sabe de tudo que aconteceu, né? E isso gerou uma série de problemas. Inclusive, a quebra da aliança por causa da desobediência do pecado do povo levou o povo para o exílio. Esse foi o motivo da punição. O exílio babilônico, quando a gente está estudando na escola bíblica dominical o livro de Isaías, tinha muito a ver com esse processo do reino de Judá, da mesma forma do reino do norte, ter desobedecido a Deus e ter feito alianças com povos que Deus havia dito para não fazer aliança, né? Com povos pagãos. E por conta disso, por conta do pecado do povo, por conta da idolatria do povo, da contaminação cultural do povo com os ídolos pagãos dos povos, né, que viviam ali naquela região de Canaã, Deus veio e com a sua medida aplicou o juízo através do exílio babilônico. E aí a gente tem, a partir do verso 38 até o verso 45, as consequências da quebra da aliança por parte do povo. Porque observe o que diz o texto: tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste, e te indignaste com o teu ungido. Aborreceste a aliança com teu servo e profanaste-lhe a coroa, arrojando-a por terra. Foram vocês que fizeram isso, é o que Deus está dizendo. Vocês não levaram a sério. Eu sou fiel, mas vocês são infiéis. Diz assim: arrasaste os seus muros todos, reduziste a ruínas as suas fortificações. Despojam-no todos os que passam pelo caminho, os vizinhos escarnecem. Ou seja, vocês ficaram desprotegidos por conta do pecado de vocês. Vocês
diz no verso 42, exaltaste a destra dos teus adversários, ao invés de buscar fortalecimento em Deus, vocês buscaram alianças espúrias, e deste regozijo a todos os teus inimigos. Vocês entregaram as suas vidas na mão de pessoas, tendo a mim como Deus para proteger vocês como escudo. Entregaram a outros reis o governo de vocês, tendo a mim, o rei, o soberano de Israel, que cumpre com as suas palavras. E aí diz assim, também viraste o fio da espada e não sustentaste a batalha. Virar o fio da espada, meus irmãos, pode ser aqui uma expressão muito forte. Pode ser de desistência de continuar batalhando, mas pode ser de se voltar contra o próprio povo. Isso pode falar da divisão do reino, falar de outras coisas mais. E aí diz no versículo 44, fizeste cessar o teu esplendor e deitaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da tua mocidade e o cobriste de ignomínia. Deus está dizendo, olha, a minha parte da aliança eu estou cumprindo, mas vocês, por conta do pecado, estão sofrendo as consequências das suas próprias escolhas e atitudes. Irmãos, muitas vezes a gente precisa fazer uma autocrítica e uma reflexão. Se as dificuldades que temos enfrentado atualmente, não são consequências das nossas escolhas passadas. Porque muitas vezes queremos atribuir a um terceiro uma culpa, né? A uma outra pessoa uma culpa por aquilo que nós estamos vivendo. Precisamos, meus irmãos, olhar para nós, reconhecer o nosso pecado, reconhecer a nossa infidelidade com Deus. Precisamos buscar a Deus enquanto se pode achar. Precisamos invocá-lo enquanto ele está perto, porque Deus não muda. Ele é o mesmo que é cantado aqui no início do Salmo. As suas misericórdias e a sua fidelidade. Então, esse momento do Salmo é um momento para que o povo possa perceber o seu pecado. E a gente tem visto no estudo de Isaías, né, lá no capítulo 40 do livro de Isaías, que a partir desse momento, Deus fala, através do profeta Isaías, ao povo que estaria saindo do exílio babilônico, ao remanescente. Veja só, Deus usa o profeta 200 anos antes de um evento acontecer para animar o povo que estaria ali vivendo o exílio babilônico. E Deus fala palavras de consolo ao povo, fala carinhosamente ao coração do povo, dizendo que o tempo do juízo de Deus chegou ao fim. Já deu a medida. E que, a partir de agora, Deus agiria como um rei, como um resgatador de seu povo. Mas é importante que esse povo tome consciência do seu pecado. É importante isso, meus irmãos. É importante que façamos sempre uma autocrítica. Olhemos para dentro de nós e entendamos que encrenca foi essa que nos metemos para sabermos se isso não é por conta das nossas próprias ações e escolhas. Mas ainda assim, meus irmãos, há esperança. E o lamento aqui, observe como o lamento não é murmuração, porque esse salmo é encerrado, é terminado com um lamento. Ou seja, o terceiro livro dos Salmos, ele tem no desfecho um lamento, meus irmãos. Um lamento. Olha a importância do lamento aí, que eu tenho batido tanto nessa tecla, é buscar a Deus, trazendo para Ele as nossas queixas, não é ficar murmurando. Ele diz assim, olha, até quando, Senhor, esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Está dizendo assim, Senhor, eu sei que não é para sempre, porque a tua fidelidade é que é para sempre, não a tua ira. As tuas misericórdias que são para sempre, não a tua ira. Meu irmão, isso é uma palavra de esperança para você e para mim. Mesmo que estejamos vivendo as consequências dos nossos pecados sobre as nossas vidas, Deus ainda assim nos traz uma palavra de ânimo dizendo, olha, não é para sempre a minha ira, a minha justiça contra o meu povo. Não é para sempre. Ele diz assim, lembra-te de como é breve a minha existência, pois criaria em vãos
todos os filhos dos homens. Ele está dizendo assim, Senhor, se a gente for colocado como povo teu, diante da tua justiça, quem é que vai sobreviver? E a gente é pequena a nossa existência, a gente vive por um tempo, tu vives na eternidade. Não trata a gente assim, porque senão a gente não aguenta. Não alonga esse tempo, porque a gente tem pouco. Não é assim? Senhor, não alonga a gente nessa prova, né, que a gente está vivendo, nessa dificuldade que a gente está passando por conta das consequências dos nossos próprios pecados, porque o tempo da gente é curto. E aqui, talvez, né, por ser um levita escrevendo, pode ser que ele esteja dizendo isso pelo desejo de voltar a servir ao Senhor no seu santuário. Ele diz aqui, que homem há que viva e não veja a morte? Ele está falando da fragilidade humana, né? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro. Para quem ele recorre agora? Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade. Irmãos, o salmista recorre à aliança do Senhor. Irmãos, a gente precisa orar recorrendo à aliança do Senhor. Falta esse entendimento do povo de Deus. A gente não busca a Deus recorrendo a Deus através da aliança que ele estabeleceu, porque a aliança de Deus é eterna. Ele é o próprio garantidor dessa aliança. A aliança que foi celebrada por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário é uma aliança eterna. Se fomos cobertos por essa aliança, temos o próprio Deus como garantidor. Devemos buscar as benignidades do Senhor. Porque Deus é um Deus fiel a si. E ele diz no verso 50, lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos, com que o Senhor, os teus inimigos, têm vilipendiado, sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Ele traz aqui uma questão do povo e traz do rei. Vamos lá. Ele tem uma compreensão muito clara e uma consciência de que é Deus que tem agido para humilhar o seu povo por conta do pecado do seu povo. E isso acontece no âmbito nacional, inclusive, sobre aquilo que estava posto sobre a descendência de Davi. E ele busca ao Senhor para que Deus possa se lembrar do seu servo, do servo Davi e do seu servo povo. E a gente lembra do servo sofredor de Isaías 53, né? De Jesus Cristo, que foi como ovelha muda, até a mão dos seus tosqueadores, sem abrir a boca, né? Que se ofereceu a si mesmo em sacrifício pelos nossos pecados. E o texto diz que Deus agradou e moeu o seu servo, porque viu a sua posteridade. Jesus Cristo foi vilipendiado, Jesus Cristo foi tratado como opróbrio. Jesus Cristo foi posto ali num lugar de maldição por nós. Jesus Cristo se fez servo, o Deus Filho, o unigênito, o Filho unigênito de Deus, se fez servo para morrer numa cruz pela nossa salvação, para se colocar em nosso lugar, para receber a justa ira de Deus contra o nosso pecado, para que ao terceiro dia ressuscitasse de entre os mortos e ser o primogênito de uma nova criação, em que nós também somos considerados por meio dele. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus para a salvação são considerados filhos de Deus, tendo a Jesus Cristo como irmão mais velho, como primogênito. E esse primogênito é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele veio para morrer numa cruz, mas ele voltará em glória para julgar os vivos e os mortos. Podemos finalizar esse salmo com a leitura do verso 52, dizendo: bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Vamos orar, queridos irmãos. Deus amado, nós queremos cantar as tuas misericórdias e a tua fidelidade. Queremos te agradecer, ó Deus, porque o reinado de Davi, ele foi mantido, mesmo que não tenha sido através daquilo que estava aparente no governo do povo de Israel. Porque Jesus Cristo, ele surge como um rebento, como uma raiz ali de Jessé.
E ele vem, Senhor, para dar continuidade à dinastia de Davi, mas não com um governo que tem fim, porque a morte é um freio, como temos visto aqui. A morte limita o tempo de vida do ser humano aqui na terra, mas o governo de Jesus Cristo é um governo eterno, é um governo para todo sempre. Ele é o rei messiânico, ele é o rei que foi profetizado aqui por Etã, ele é o rei esperado de Israel, ele veio para a salvação dos povos, mas ele voltará também como rei dos reis, Senhor dos senhores, agora para julgar todas as nações. Ó Deus, nós ansiamos pela vinda do teu Filho Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, a fazermos uma autocrítica sobre nós e quantas vezes, Senhor, quebramos a nossa parte na aliança. Ao invés, Senhor, de vivermos vidas submissas e obedientes a Ti, aos Teus mandamentos, nós vivemos muitas vezes para o gozo das nossas próprias paixões. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos fortalece, ó Deus, com palavras que são da Tua fidelidade, porque a Tua aliança, Senhor, ela não se estabelece como as alianças humanas, que são frágeis e quebráveis. A Tua aliança, assim como Tu és eterno, ela também é. Nos fortalece na esperança, Senhor, da Tua aliança. Nos ensina a orar por meio da Tua aliança. Nos faz crer, Senhor, que somos e vivemos um relacionamento contigo, porque Jesus Cristo, por meio da aliança em seu sangue, nos favorece, Senhor, a esse relacionamento, abrindo as portas a um relacionamento amorável contigo. É isso que nós oramos aqui e te agradecemos desde já, por Cristo Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Amém e amém. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe e até a próxima leitura orante dos Salmos.